Olá, olá pessoal, passando aqui para falar sobre um assunto bem rapidinho, sobre uma história que eu me lembrei de alguns anos atrás, uma história que aconteceu no metrô em São Paulo. Isso me fez partir para uma reflexão bem rápida hoje de manhã, que é o seguinte: eu estava ali no metrô, né, em São Paulo, indo trabalhar. E haviam duas pessoas conversando, uma conversando com a outra, contando história, uma delas falando sobre algumas situações e orientando, ensinando, passando informação para para uma segunda pessoa. E eu percebi ali naquela conversa que havia muita resistência de uma delas. E naquela época eu só observei, estava ali bem do meu lado, então eu tive que ficar ouvindo a conversa ali e achei interessante, né? O diálogo entre elas e acabei ouvindo a conversa toda e tudo que uma falava, a outra rebatia, todo o ensinamento que a outra estava passando, né? Ela estava passando por uma situação interessante, passando um conhecimento muito interessante sobre uma terapia que ela fez, sobre um aprendizado que ela teve. E tudo que ela falava, faz, era assim, assim, a outra rebatia, a outra rebatia, a outra rebatia, rebatia, rebatia. Então não tinha um diálogo. Ela só falava, uma falava para a outra tudo que era de bom que tinha acontecido. Eu achei muito interessante aquele assunto que a outra falava sobre autoconhecimento, sobre a técnica que ela aprendeu e sobre isso e sobre aquilo e como funcionava. E essa resistência dessa segunda pessoa, me chamou muita atenção. Então, a partir daquele momento, eu comecei a observar em mim qual que era a minha resistência. E você? Como que é essa sua resistência? Naquele momento eu fiquei pensando, puxa, ela perdeu a oportunidade de obter um conhecimento novo, né? De mudar a vida dela sobre um determinado ponto de vista, sobre um conhecimento. E ela perdeu aquela oportunidade. E eu desci daquele metrô e fui embora e pronto. E hoje de manhã, então, eu fiquei me lembrando dessa história. E quanto que a gente está se permitindo obter esse conhecimento? Todo conhecimento, seja ele de autoconhecimento, seja ele de alguma profissão, de alguma coisa nova na vida. Como que está a nossa resistência em relação a isso? Você perde oportunidades por resistência? Então é isso, o assunto de hoje é esse. E aí eu entendi o seguinte, né? Depois de muitos anos, hoje estudando, eu entendo o seguinte, que nosso cérebro, cada um tem o seu amadurecimento. Então naquele momento que você tenta passar um conhecimento ali e a pessoa não assimila de forma nenhuma, é porque o cérebro dela não está maduro para aquilo. Não vai absorver, por mais que você triture, esmiúce, que você, sabe, que você dissolva aquilo, que você transforme aquilo de uma forma, que você pulverize aquilo, esse cérebro não vai entender. E não é porque a pessoa não quer, é porque o cérebro não amadureceu o suficiente para receber aquele alimento. Então, tem uma frase interessante que diz que quando não adianta você tentar passar um conhecimento para uma pessoa que está decidida a não aceitar, não entender. E tem uma outra frase também, que eu não vou me lembrar exatamente agora, mas quando esse cérebro ele não está maduro para receber, então não adianta você tentar colocar. Sobre a frase que eu ia falar é sobre o leite e a carne. Então, dê ao homem crescido a carne e à criança o leite. Então, é exatamente isso. Naquele momento que você está dando carne para aquela pessoa, um conhecimento denso, profundo, ela ainda não tem dente para mastigar, ela ainda não consegue deglutir aquilo, não consegue comer aquilo, absorver aquele alimento. Então, leite às crianças e carne aos homens crescidos. Essa é a frase. E aí eu vim entender como que a gente resiste às mudanças, a gente resiste ao conhecimento. Então, por mais que você tente passar, ou por mais que a pessoa tente te orientar, te passar alguma coisa nova, se ela não estiver preparada, gente, se o cérebro dela não estiver amadurecido, ela não vai conseguir absorver aquilo. Então, o assunto de hoje, assim, que me chamou muita atenção foi isso, foi essa lembrança
E essa questão, se você está preparado para receber, se você perde a oportunidade de receber conhecimento, de mudar a sua vida por resistência, então é isso, gente, solta essa resistência, deixa tudo solto, sabe? Se solte de você mesmo, liberte-se de você, para que esse conhecimento chegue, para que esse amadurecimento aconteça. Quanto mais a resistência, quanto mais você se segurar naquilo que você acha que é, nas suas crenças limitantes ou naquilo que você pensa ser, mais difícil vai ser para você absorver conhecimentos e expandir a sua consciência. Então esse é o recadinho de hoje, eu espero que tenha feito algum sentido para vocês, para algumas pessoas, e muito obrigado, até a próxima.